Muito bem, voltamos com agora o Eu Estudo a Bíblia. A gente quer saber se você estudou a Bíblia, tá bom? Feliz sábado, Feliz José. sábado. Ele é assim, Cheguei ele atrasado, chega, né? Feliz sábado, Cleiver. Bom sábado, bom sábado. Feliz sábado. Então, assim, ó, sejam todos bem-vindos. Edson, Eu tô bem. feliz sábado. Bom sábado tá pra ali vocês agora? também. Hoje nós estamos diferentes. Eu tava aí quase agora, mas já vim pra cá. Verdade. tocaram rápido, Mas né? olha só, sejam todos bem-vindos, tá bom? Ao Eu ao Vivo. E nesse momento nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia. A gente quer saber o seguinte: você já estudou a tua Bíblia hoje? Se você não estudou, esse é o momento que você pode pegar a sua Bíblia e juntos podemos compartilhar de um tema bem interessante. E aí eu já queria começar a fazer uma pergunta para essa galera que está aqui. O Cleiver que está conosco, né, Cleiver? Passou uns dias fora aí, só ali nos bastidores. Já tem um bom tempo que eu não venho aqui, né? Ah, é, né? Kathleen, Oi. seja bem-vinda. Rafa, o Edson já está por aqui mesmo, né, Edson? Então não tem o que fazer. Qual foi o tema da semana passada? Alguém lembra? O tema da semana passada a gente falou sobre o juízo. Juízo. E a gente entendeu ali que tem as fases do juízo, o juízo investigativo, né? E depois do juízo investigativo tem o juízo, que é o comprovatório, né? O executivo, que é o último. E a gente aprendeu sobre isso e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o quê? Sobre a lei. E uma coisa importante, José, quando nós falamos sobre lei, no estudo passado, quando nós falamos sobre o juízo, nós falamos que para um juízo existir, também deveria existir uma lei ali dentro, que deveria prevalecer, porque não existe um juízo sem lei, como também não existe sem advogado, sem juiz, e principalmente sem quem está sendo acusado também, né, que é o réu ali. E temos as testemunhas, mas vamos lá. E dentro desse princípio tem que estar baseado em uma lei, né, para poder ser executado ali. Interessante que a Bíblia fala sobre algumas leis. É verdade? E aí quando a gente olha para o que Jesus ensinou sobre a lei, Jesus ensinou várias coisas, mas o que vem à sua mente aí do que Jesus ensinou sobre a lei? E aí, Kathleen? O que Jesus ensinou sobre a lei? Que nós devemos seguir ela, independente de qualquer. E agora? Travou? Muito bem, Voltou? vai lá. Voltou. Voltou. Independente de qualquer coisa, a gente precisa seguir ela, porque se ela tá ali é para ser seguida. Lei que é lei, você não deixa. Se tá ali é porque tem um porquê. Então, foi posta, aceita que dói menos e pronto. Entendi. E quando a gente fala sobre lei, a gente olha para a Bíblia, a gente vê que na Bíblia tem várias leis. E ali, nos primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, a gente percebe que tem vários tipos de lei. Mas, Edson, quando Cristo ele ensinou sobre a respeito da lei, o que ele ensinou? Qual que ele quis dizer referente a essa lei, quando ele falou a lei, os profetas, e aí vai? Uma coisa importante é que a Bíblia começa com 5 livros. E os 5 livros são chamados de Torá. São 5 livros que contam principalmente a história e determinam também o querer de Deus para com o povo. E também como o povo deveria agir a respeito de Deus. Jesus, quando ele ensina sobre a lei, ele ensina algo muito interessante. E uma das primeiras coisas é que tudo passa, mas a lei de Deus é eterna. A lei de Deus é a vontade dele, a qual ele espera que o homem realize entre o seu semelhante e também para consigo. Jesus, ele traz assim uma questão da lei muito importante, que é a questão do carinho e o cuidado que nós devemos ter ao cumpri-la, né? Mas o que ele mais foca é um ponto que a Cat colocou assim, que ele falou assim, que quando ele determinou mesmo. E ele determinou porque ele sabia que faria bem para o ser humano, tanto para a questão de compartilhar um com o outro, como também entre nós e Deus. A lei é a única coisa que funciona tanto de forma horizontal e vertical. Eu sempre digo que os primeiros mandamentos que essa lei apresenta é uma forma vertical, que é entre o homem e Deus. E do 6º até o 10º é horizontal, que é o meu tratamento para com o próximo. Então Jesus ele foca bastante isso, ensinando a importância do meu tratamento com os outros e também a minha atitude para com Deus. Josiel, Oi. mas Cristo, ele ensinou sobre a lei, mas ele também cumpriu, certo? Mas isso quer dizer que não precisamos mais
cumprir a lei? Porque dizem, né, que depois que ele cumpriu e morreu na cruz, eu já não preciso mais guardar a lei. Muito bem, interessante essa pergunta. E pegando esse gancho, se Cristo, uma vez que muitos dizem que ele já cumpriu essa lei, né? E ele veio, já cumpriu, a gente não pode cumprir mais. E aí a gente vai para Mateus, para o livro de João. Desculpa, livro de João, capítulo 5, capítulo 15, o verso 10. Se ele já veio, cumpriu essa lei, então a gente não precisa cumprir mais, é isso? Mas olha só que interessante. No livro de João, capítulo 15, o verso 10, ele fala assim, ó. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Olha que interessante, né? Jesus aqui ele fala que se guardares os mandamentos, permanecerei no amor. Então, a gente entende que a lei de Deus, ela está baseada em quê? No amor. José, mas eu tenho uma pergunta que sempre me intrigou bastante. Jesus trabalhou no sábado. Então por que eu vou guardar a lei se Jesus trabalhou no sábado? Olha só, interessante mesmo. Será que Jesus trabalhou no sábado? Jesus, quando ele veio aqui a essa terra, ele veio com um propósito, né? E o propósito dele foi morrer por mim e por você. E ele trouxe uma ideia do sábado diferente do que o povo judeu vivia naquela época. Que para eles, o sábado, você não poderia fazer nada. Era simplesmente nem cuspir no chão, você não poderia fazer. E aí Jesus veio e falou o seguinte, não, o sábado ficou para você fazer bem aos outros. Tem que ser um dia gostoso, prazeroso, mas que não seja um dia onde você vai o quê? Trabalhar, né, com coisas que vai trazer benefício para você. Mas que é um dia especial que você separa para estar com a família, para estar com os amigos, com Deus, ir à igreja. Então Jesus ele trouxe aí, né, tirou dos judeus aquele sábado pesado, aonde não poderia nem andar uma quantidade de passos que já era pecado, né? E Jesus, quando ele veio, ele fez algumas coisas no sábado, mas em prol das outras pessoas, né? E ele fala até assim, ó, se você vê lá um animal sofrendo ou você não vai ajudar, ou uma pessoa precisando, você não vai ajudar porque é sábado? Mas Claro aí eu acho, José, que a pergunta do Cleber é muito interessante e eu acho que entra uma coisa assim, sabe? A lei ela é pautada no amor. Eu acho assim, se você esquece o princípio da lei, você jamais vai conseguir cumpri-la. Mesmo que você tente fazer meios, ou criar estratégias. Eu acho que dentro disso nós já devemos ter uma resposta clara. Primeiro, a lei é o amor. Mas uma coisa assim que é bem interessante quando pensamos nisso, o sentido é simples. Pensem comigo. Quem veio primeiro? A lei ou o homem? A lei? A lei veio primeiro. A lei veio primeiro? Quem tem mais importância para Deus, a lei ou o homem? O homem. Eu discordo. Eu acredito que os dois têm importância, porque a lei é o caráter de Deus. O caráter de Deus ele não pode ser deixado pelo que o homem é. Mas Deus ele ama o homem. Mas quando se fala nenhuma regra, na regra no qual está embutido dentro dessa lei, que é o sábado, é falado o seguinte, que quando o Cleber fala sobre o trabalho, fala sobre o sábado que está embutido nessa lei. Mas não é o nosso tema hoje, então a gente não vai focar tanto. Mas só para a gente dar um norte aqui, quem foi feito primeiro, o sábado ou o homem? O sábado. Não. Não. Foi feito o homem. Então, o sábado ele foi criado para ser um benefício ao homem. Não o homem para ser um benefício para o sábado. Então, assim, hoje as pessoas misturam a questão do trabalho como se ajudar os outros seja um trabalho. Você dar um alimento, você se levantar. Tem pessoas que entram nesse conteúdo, né? E falam bem assim, você ajudou alguém, você levantou uma pessoa, já está trabalhando. Não é bem esse sentido, né? Mas quando nós estudarmos sobre o sábado, nós vamos entrar fundo nessa pergunta que é muito importante. Certo? Josiel? Olha só, que interessante. E aí a gente pegando essa questão da lei, do mandamento, mas vai vir outra sobre o sábado aí, viu, Cleive? E a gente vai poder entender um pouquinho mais. Jesus, ele ensinou sobre os mandamentos, né? E a pergunta é a seguinte, o que Jesus ele ensinou sobre a obediência a esses mandamentos? A gente entendeu que a questão do mandamento está ligado com a questão do amor, né?
E aí, quando a gente olha para isso, não é por que Jesus ele ensinou que nós devemos ter essa obediência a esses mandamentos? Eu posso fazer uma pergunta para a Cat? Aqui a Cat Pode, a Cat está quietinha, né? Cat, posso fazer uma pergunta? Não, a pergunta é simples hoje. Fala. A pergunta é simples. Imagina que você é uma pessoa comprometida. É ou não é? Graças Você tem a um Deus namorado. eu sou. Mostra aí. Sim. Comprometida, ó. Muito Teu bela namorado. e plena. Ah. Seu namorado fala assim, Cat, eu quero que a partir de hoje você cumpra uma regra. E essa regra é para o bem-estar de nós dois. Você vai, quando o seu namorado vai olhar para você e dizer isso, ele vai continuar dizendo o seguinte: isso deve ser uma demonstração do seu amor por mim. A pergunta é, vou ler o texto e aí você responde. A Bíblia diz assim, João 15, 14, e também o 14, 15, melhor 14, 15, vamos para o 14, 15 primeiro. João ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele não diz assim, se você guarda o meu mandamento, você me ama. Ele diz o oposto. Ele diz Você assim, me ama e você guarda o meu mandamento. o amor é o que leva à obediência correta, é ou não é? Eu tenho certeza que vocês... Eu sempre digo assim para os pais, ó, quer saber se os seus filhos amam vocês de verdade? Pega um pacote de bala. E põe na frente deles e deixa. Não, coloca em cima da mesa, vamos dificultar também, né? Não é muito fácil assim. Coloca em cima da mesa ali no pote e diz assim, ó, não pegue. Não pegue porque isso daqui não foi feito para você. Mas não ameace. Se ele passar por ali e não pegar, ele não pegou por quê? Porque teve amor ou teve medo? É que muitas vezes a gente confunde. A gente acha que Deus é um Deus carrasco. Então a gente acha que ele sempre vai, vamos dizer assim, machucar. Não é machucar a palavra que eu queria. Ele sempre vai... Atingir. Ferir Castigar. É castigar. você. Castigar. Ele sempre vai castigar. Que a gente tem, muitas vezes tem pais que são muito duros. Então a gente acha que Deus também é um pai duro, é aquela pessoa que está ali só para impor regras. Ele não impõe regras, ele só quer o seu amor. Pai de verdade, ele não educa com medo, ele não põe medo na criança, ele educa com amor e a criança tem respeito. Então, o amor de Deus, eu falo criança porque você deu o exemplo da criança. Mas Deus também é a mesma coisa com a gente. Ele quer que nós sigamos as leis, quer que a gente faça tudo em cima disso por amor dele, não por medo. Ele não quer que a gente tenha medo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu vou pecar, eu estou errado e é perigoso eu morrer amanhã. Não, ele não quer isso. Então, ele quer o amor nosso. Então a regra de Deus, o ponto maior da regra que é o amor. Por isso que o próprio 1 Coríntios 3, 1 João 3 lá, quando nós pegamos o versículo 18 e 8, lá se leu o capítulo 3 todinho, uma bênção aquele capítulo, diz assim, no amor não existe medo. Então qualquer um que obedeça a Deus por medo, primeiro, o texto quando se fala na questão da obediência, que Jesus ensina sobre obediência, diz assim, ó, faça não por medo, faça por amor. Muito bem. E aí vem o que o Cleide falou sobre essa questão de... que foi falado sobre que Jesus veio e já cumpriu. E a lei? Ela foi abolida, né? É só a Ela pergunta foi que eu ia excluída fazer. de verdade, não existe mais. Porque assim, ó, a lei não era só até quando Jesus estava na terra. Depois que ele morreu, acabou a lei. Porque a lei foi de Moisés, não foi? Não. Muito bem. Só que assim, existe dois tipos de lei, né? Existiam as leis morais, que são as leis referentes a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral está ligada com o amor de Deus. E aí nós vamos para Êxodo 20, a gente vai ter ali uma sequência da lei moral. A lei cerimonial de sacrifício que existia lá no passado, ela foi instituída a partir do momento que Jesus morreu e o santuário ali, o véu do santuário se rasgou. Então a gente entende aqui que nesse momento as leis cerimoniais, que são as leis de sacrifício, elas não tinham mais valor nenhum. Porque o sacrifício de animal naquela época simbolizava Jesus que viria, né? Mas a lei de Deus, que é a lei moral, que está baseada no amor, e a gente já viu esse texto, né? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Ela é uma lei que foi instituída no céu, muito antes de tudo isso aqui acontecer, do pecado. Então, lá no céu, o que aconteceu? Lúcifer, ele frigiu uma lei, que é essa lei do amor,
que é essa lei de Deus, né? E ela, né, essa lei, de acordo com a Bíblia, ela é eterna. Então, como que Deus ele fala que uma lei ela é eterna e, de repente, ali Jesus vem e exclui ela? Então, está tendo um problema aí. Aí vem aquele detalhe. Se a lei que você falou, a lei moral, foi excluída, então, beleza matar, beleza roubar, beleza cobiçar do próximo, desrespeitar pai e mãe. Então, isso é legal. Isso aí tá certo, se foi abolido. Eu acredito Pensando que foi assim. abolido, sim. Então, por que então existe a lei? Se você matar alguém, você vai preso. Você cumpre pelo que você fez. Se você roubar, você também vai preso. Então, se for parar para pensar, a lei moral não foi abolida. Ela continua vigorando nas nossas vidas, independente, está guardado no nosso coração. Se você for ver, você mesmo não sabendo ler, escrever, nada, você sabe que matar, roubar é feio, que não pode. É pecado. É pecado. E aí o nosso tempo está bem rapidinho, a gente não pode demorar muito. E se a gente olhar para os princípios da lei moral, a gente vai perceber que a nossa lei civil aqui tem muita coisa aí que tem parecido, né? Mas olha só que interessante. Qual será a norma usada por Deus? A gente falou ali na sexta-feira passada sobre o juízo. Qual é essa lei que Deus vai usar para poder... para o juízo ali, para poder ver quem que realmente vai estar salvo ou não? Que lei é essa? Chama-se lei da liberdade. É a lei que faz você ver aquilo que você não consegue sair sozinho. É uma coisa até estranha de falar, mas resumindo de uma forma bem simples, a lei de Deus, ela serve para nos conduzir a um Salvador. Ninguém guarda a lei de Deus para ser salvo. Já vou até falar uma coisa para vocês. Quando nós olhamos para a lei, nós entendemos que estamos perdidos. Mas quando existe essa lei, é como se ela fosse um espelho. E para que serve um espelho? Para ver se está sujo. E olhando que está sujo, você precisa o quê? Limpar. Só que a lei, ela nos mostra que nós por si só jamais vamos conseguir isso. E a lei, como consequência da lei, ao nos enxergarmos perante ela, entendemos que dependemos de um Salvador. E ele tem esse poder, que foi o que nós falamos no estudo passado, de dizer, eu justifico você. Eu limpo o que está sujo. Eu pago, mas a lei ela precisa ser esse reflexo. Ela precisa ser esse espelho que quando olhamos para ela, não como meio de guardá-la para ser salvo, mas como meio de olhar para ela e entender o que eu preciso. Existem leis, eu vou usar uma coisa simples aqui, que existem para nos conduzir da melhor forma. Um exemplo, um semáforo. Verde, vermelho e amarelo. É algo que é bom para todo mundo. Imagine um lugar sem lei, como seria? Você teria confiança de passar naquela... Imagine não existir faixa de pedestre. Então, assim, todas as leis que Deus ele cria são perfeitas. E sempre visa o bem-estar do ser humano. Qualquer ser humano, ao observar essas 10 questões aí da lei de Deus, vai observar que a única coisa que Deus se preocupou em colocar as 10 foi o cuidado com o ser humano. Olha, interessante. E aí, para a gente já ir para os finalmente, tá? Então, no caso, se eu tenho a lei de Deus, se eu tropeçar em um ponto só, eu posso ser salvo ou não? Eu vou ser julgado por isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A nossa salvação não é feita pelas nossas obras, né? É feita pela graça. Tá, mas a Bíblia, se a salvação é pela graça, então no caso a lei aqui em que sentido ela vai poder me ajudar a eu ser salvo? Elas andam juntas. Do mesmo jeito que você tem o seu coração puro, você não faz o que é errado, você também tem que usar a graça, tem que pedir a graça para Deus. Então, as duas andam ali juntos. E foi até uma questão que a gente bateu. Teve um tema da lição da escola sabatina que foi que as duas andam juntos. Então, sem uma, não tem a outra. É a fé e a obra, né? Isso. Não adianta você acreditar que Deus é bom se aquilo que é bom de Deus não existe em sua vida, né? Então, é algo que primeiro dependemos. Eu acho assim, resumindo a pergunta do José, é lógico. Quem tropeça em uma lei quebra todas as outras. É um resultado. Vamos supor, você bateu ali no trânsito. Primeiro, você passou o semáforo errado ou alguém fez alguma coisa errada. Você vai obstruir o trânsito, você vai complicar a vida das pessoas. E aí vai uma cadeia.
quando nós erramos em uma coisa, é bem certo que outras coisas acontecerão. Toda Então, a ação lei gera uma também. reação. Quer ver um exemplo? Você desobedece a Deus, quebrando um dos mandamentos lá. É bem possível que os outros irão como consequência. Então, quebrou o mandamento, meu jovem. Quebrou todos os outros também. Ora para pedir perdão. Muito bem. E aí a gente queria agora encerrar dizendo o seguinte: a salvação humana ela depende da lei, exclusivamente da lei. De acordo com Efésios 2, e o verso 8 fala assim, ó: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Interessante que a lei, ela tem um papel de nos mostrar o nosso erro, de mostrar o pecado, de mostrar onde estamos sujos, mas ela não pode tirar a sujeira. Olha, A única E continuando no verso 9, fala assim: não de obras para que ninguém se glorie. se vanglorie. Então o papel da lei é mostrar o erro e é mostrar onde eu estou sujo. E Jesus, através da graça, ele vem e me limpa. O interessante é que para ser salvo você não precisa fazer nada. Mas olha só, mas para ser salvo, o nada não significa que você vai agora ficar de mãos cruzadas e aí você vai estar salvo. A salvação é de graça, não depende do meu esforço. É exclusivamente do que Jesus fez por mim na cruz. E a lei, ela vem para poder me mostrar onde está o erro, e aí eu vou até Jesus, e Jesus me limpa. José, eu só queria fazer um comentário, né? Por exemplo, até comentei que a lei tinha sido abolida porque foi antes de Cristo, não depois dele. Mas assim, em vários momentos da Bíblia, no Novo Testamento, os 10 mandamentos são citados. Na maioria dos momentos, né? Da Bíblia tem vários versos marcados. A gente pode até colocar na página, né? Muito Se alguém bem. quiser entender. E a lei, ela se resume em 2, né? Amar a Deus E ao próximo. e ao próximo. Porque se a gente dividir os 10 mandamentos ali, até o 4º, né, está relacionado à minha obediência a Deus e a partir do 5º ao próximo. Então que Deus possa abençoar a mim e a você e que a cada dia essa lei ela possa fazer sentido para nós e que nós conseguimos entender ela, enxergar, para que possamos ver os nossos erros e pedir auxílio de Jesus para Ele nos limpar. Então, Josiel, só um repasse para você que está aí, ó. Ainda estamos com o Enigma, estamos acabando o estudo da Bíblia aqui agora. Nós vamos de videoclipe. No videoclipe, vai pensando aí, ó, a última dica do Enigma, Kathleen. A última dica, Do deixa eu Enigma. pegar a cola, é 7 letras. Então vamos lá. O Enigma é pagamento. Primeira dica. Salário, Segunda dica. peça, Terceira dica. 7 letras. Posta aí embaixo dos comentários. Nós vamos de videoclipe e já voltamos com o tema dono ou mordomo. Isso mesmo. Edson, só um minutinho antes do clipe. Quem quiser receber esse estudo que a gente está fazendo aqui, é só deixar seu endereço aí nos comentários, que o pessoal daqui da produção vai procurar e vai entregar para vocês, o pessoal da APS, né, a galera aqui, vai deixar com vocês para você também se aprofundar mais um pouquinho, as dúvidas que você não teve, que a gente vai que teve um ponto que você ficou um pouco mais curioso, nesse CD explica tudo, é maravilhoso, a Rafa sempre fala que é muito bom, né, Rafa? Então, quem quiser esse CD aí, ó, é só deixar nos comentários o endereço que a gente manda para você, viu? Já voltamos, Então, vamos de videoclipe. a desculpa de, não gosto de ler, ó, tem aqui em áudio, tá? Em CD, não precisa nem ler. Só para deixar claro. muito bem, já voltamos, videoclipe e com o Enigma.